E aí, galera? Hoje vamos embarcar numa jornada incrível pela Terra-média. Vamos falar de O Senhor dos Anéis, a trilogia que fez todo mundo querer ser amigo de um hobbit. Quem não gostaria de viver no condado, comendo, bebendo e curtindo a vida simples? A série trouxe uma nova perspectiva. Ela conseguiu capturar a essência da Terra-média de uma forma moderna. Mas nada supera os filmes épicos que o Peter Jackson nos deu. Ele trouxe à vida um mundo que antes só existia na nossa imaginação. Lembro de assistir no cinema, a sala lotada, todo mundo vidrado na telona. Era uma experiência mágica, quase como se estivéssemos na Terra-média. E quando o Sauron aparecia, aquele olho flamejante, cheio de maldade, pipoca para todo lado, gente gritando: "Meu Deus!" Bons tempos, a tensão era palpável. Cada cena era uma montanha-russa de emoções. Mas essa história não é sobre mim, é sobre o Anel. O Um Anel, forjado nas chamas da Montanha da Perdição. Um anel para controlar geral. Ele tinha o poder de corromper até os corações mais puros. Tipo um controle remoto mágico, só que muito mais sinistro. Ele era o símbolo do poder absoluto e da tentação. E quem tem a missão de destruir esse treco? Um grupo de hobbits, é claro. Pequenos, mas corajosos. Porque nada diz aventura épica como um bando de baixinhos peludos, certo? Eles nos mostraram que a verdadeira força vem de dentro. E que às vezes os menores podem mudar o curso do futuro. O Frodo, nosso protagonista, é basicamente um hobbit normal. Uma criatura pequena, peludo que anda descalço e vive uma vida tranquila e pacata no condado, onde tudo é verde e cheio de paz. Curte comer e evitar qualquer tipo de problema. Ele adora as refeições fartas e os momentos de lazer, sempre cercado por amigos e familiares. Só que o destino tinha outros planos. Gandalf, o mago sábio e misterioso, aparece com uma missão que mudaria a vida de Frodo para sempre. Coitado, só queria saber de viver no sossego do condado e BAM! Anel mágico na mochila. Esse anel, aparentemente inofensivo, carrega um poder imenso e perigoso. E convenhamos, o Frodo é meio devagar, né? Ele não tem a menor ideia do que fazer com essa responsabilidade gigantesca. Sério, ele leva tipo 3 filmes para chegar na Montanha da Perdição. A jornada é longa e cheia de desafios, com perigos a cada passo. Mas tudo bem, ele estava carregando o mundo nas costas, literalmente. Cada passo é uma luta, cada decisão é crucial para o destino da Terra-média. De qualquer forma, o Frodo nos ensina a importância da amizade, da coragem e a nunca, jamais, aceitar presentes de parentes distantes. Ele mostra que, mesmo os mais simples e improváveis heróis, podem fazer a diferença quando têm amigos leais ao seu lado. No final, é a união e a determinação que fazem com que ele consiga completar sua missão. Frodo nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, nunca estamos sozinhos. E falando em parentes, vamos ao Gandalf, o mago mais estiloso da Terra-média. Ele não é apenas um mago, ele é uma lenda viva. O cara tem um cajado mágico, um chapéu de bruxo e ainda solta fogos de artifício. Imagine só, um show pirotécnico em pleno casamento. Gandalf é tipo aquele tiozão gente boa que todo mundo queria ter. Ele é o tipo de pessoa que ilumina qualquer ambiente com sua presença. Te leva para aventuras, te salva de monstros e sempre tem uma palavra de sabedoria, mesmo que você não entenda bulhufas. Ele é o guia perfeito para qualquer jornada, seja ela física ou espiritual. Mas não se engane, o Gandalf é casca grossa. Ele pode parecer amigável, mas quando a situação aperta, ele se transforma em um verdadeiro guerreiro. Ele encara Balrog e comanda exércitos. É como se ele tivesse um estoque infinito de energia e coragem. Se o Gandalf fosse um Pokémon, ele seria tipo um Alakazam com um toque de Charizard. Poderoso, sábio e com uma pitada de fogo, sempre pronto para a próxima batalha. E não podemos esquecer de sua relação com os hobbits.
Ele é praticamente um membro honorário do condado, sempre cuidando dos pequenos e garantindo que estejam seguros. Além disso, Gandalf tem amigos em todos os lugares, desde os elfos em Rivendell até os anões nas montanhas. Ele é um verdadeiro diplomata da Terra-média. E quando não está em batalha, ele está estudando. Gandalf é um poço de conhecimento, sempre buscando aprender mais sobre o mundo e suas magias. Planejador nato, ele sempre tem um plano, mesmo nas situações mais desesperadoras. É por isso que todos confiam nele. Em resumo, Gandalf é o mago que todos nós gostaríamos de ter ao nosso lado. Um verdadeiro herói, amigo e mentor. E completando o trio Parada Dura, temos o Aragorn. No começo, ele parece só um cara misterioso e meio cascão. Mas calma, ele toma banho. Uma hora dessas, o Aragorn é a prova viva de que a gente pode se superar. Ele começa como um andarilho e termina como o rei de Gondor. Tipo um glow-up medieval, tá ligado? Ele manda bem na espada, é charmoso, depois do banho, claro. E ainda conquista a Arwen, a elfa mais gata da Terra-média. O Aragorn é a prova de que não devemos julgar um livro pela capa, ou um homem pela barba desgrenhada. Mas vamos ao que interessa, as batalhas. O Senhor dos Anéis tem algumas das cenas de batalha mais épicas da história do cinema. Exércitos gigantescos, criaturas fantásticas e efeitos especiais que deixam muito filme de hoje com inveja. A Batalha de Helm's Deep, a luta contra o Balrog, a carga dos Rohirrim, é de arrepiar. Peter Jackson, você se superou, e não podemos esquecer dos momentos de tocar o coração. A amizade do Frodo e do Sam, a bravura do Gandalf, o amor do Aragorn e da Arwen. Preparem os lencinhos. E ainda falta falarmos sobre os elfos. Eles são lindos, vivem para sempre e têm orelhas pontudas. São ótimos nas flechas e muito bons nas batalhas. Agora vamos aos vilões. Os orques, feios, raivosos e com uma higiene, digamos, questionável. Sério, ninguém nunca deu um desodorante para esses caras? Eles não são mágicos e não são inteligentes. Só sabem grunhir e bater a cabeça na parede. Literalmente. E por trás de toda a treta da Terra-média está ele, Sauron, o Senhor das Trevas, o olho que tudo vê. O Sauron é tipo aquele vizinho mala que nunca te devolve a panela que você emprestou. Só que muito mais poderoso e assustador. O Sauron é a prova de que até o mal precisa de um hobby. No caso dele, colecionar anéis mágicos. E depois de 3 filmes, muitas batalhas e litros de café, chegamos ao final. O Frodo finalmente destrói o anel. Com uma mãozinha do Gollum, aquele ser bizarro. O Sauron é derrotado e a paz volta para a Terra-média. É um final emocionante, épico e um pouco longo demais. Sério, o último filme tem tipo 4 finais diferentes. Mas tudo bem, no final dá tudo certo. Os heróis voltam para casa, os hobbits comem até não aguentar mais e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Vale a pena assistir de novo? Resposta: sim, mas com pipoca. O Senhor dos Anéis é uma trilogia épica, emocionante e engraçada. É aquele tipo de filme que você pode assistir várias vezes e sempre encontrar algo novo. Então, prepare a pipoca, chame a galera e embarque nessa aventura pela Terra-média. Só não esqueça de levar um desodorante para caso encontre uns orques pelo caminho. E aí, qual é o seu personagem favorito? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.